Olá, quem são os teus heróis? A quem você tem seguido? Como você os acompanha? O que muda na sua vida por seguir essas pessoas? E quem você se torna ao segui-las? Hoje nós queremos tratar de um assunto extremamente importante, dando a continuidade àquilo que temos falado sobre a carta de Tiago. E nós queremos tratar sobre o último capítulo e os últimos versículos do livro de Tiago. E nós queremos que você aproveite esse momento, senta aí no seu sofá, desliga qualquer coisa que pode tirar a sua atenção nesse momento e foca nessa mensagem até o fim. Nesses próximos minutos nós queremos observar sobre os nossos heróis, sobre as pessoas das quais brilham os nossos olhos, as pessoas das quais a gente admira, talvez pelo que elas falam, talvez por quem elas são, talvez pelo que elas têm. Fica comigo, porque hoje nós queremos concluir esses temas que temos abordado dentro da carta de Tiago. O livro de Tiago é uma carta prática e ela traz princípios, valores práticos. Hoje não vai ser diferente, nós queremos observar princípios e valores que Tiago traz lá no livro, lá no capítulo 5, verso 10 até o 20, ok? Lê comigo aí, Tiago 5, 10 a 20, diz assim: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram a perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não de vocês não, para que não caiam entre vocês. Se há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Como eu perguntei no início, quem são as pessoas das quais você tem seguido? Quem são os teus heróis? Quem são as pessoas que você tem acompanhado? Essa pergunta ela vem em direção a esse texto porque o Tiago está nos trazendo aqui algumas questões, alguns princípios, e ele inicia esse trecho do verso 10 mencionando sobre os profetas que antes viveram nesse mundo, os profetas que antes pregaram princípios e valores divinos, não princípios e valores de si mesmo, não um pensamento que passou pela sua cabeça, mas sim eles estavam representando Deus sobre aquilo que eles falavam. Eles não falavam simplesmente o que queriam, mas falavam aquilo que Deus os ordenava e faziam também aquilo que Deus os ordenava. O livro de Tiago, como a gente já tem mencionado aqui, é um livro prático, é um livro que nos ajuda a responder essas perguntas feitas no monólogo desse vídeo. Agora, Tiago vai expor o texto que nós lemos agora sobre 2 profetas, e ele começa a apontar aqui nesses profetas heróis como Jó e Elias, mas talvez você não esteja muito lembrado quem era Jó e quem era Elias. Eu queria que você observasse a história de Jó. Só para você ter noção, Jó era um homem muito rico, de bens, e com uma família grande, bem estruturada. Ele tinha 10 filhos, ele possuía mais de 1000 ovelhas. Jó era alguém que tinha posses, era alguém com bens
mas Deus permite que o diabo tire tudo dele. Tirou os bens, tirou os seus filhos, tirou as suas terras, ele perdeu absolutamente tudo, e não terminou por aí. Mesmo tendo perdido tudo, Jó permaneceu firme, confiando e crendo nesse Deus. E o diabo ainda retira dele a sua própria saúde. Jó começa a ficar doente, Jó tem tumores por todo o corpo. Diz a Bíblia que Jó utiliza de cacos de telha para coçar, de tanto que coçavam seus tumores. Imagina isso, a aflição que ele estava vivendo. E então ele rasga a própria vestimenta. Ele mesmo diz: Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essas eram as palavras de Jó diante do período de sofrimento que Jó vivera. Só que daí há uma intensidade dentro daquilo que Jó está sofrendo. Os tumores aumentam, a sua vida parece que agora está por um fio. Mas é aí, nesse momento, que é interessante que Deus permitiu que Satanás ferisse Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E nem por um momento Jó abandonou o Senhor, e nem por um momento Jó negou a esse Deus do qual ele temia e servia. E essa intensidade do que tem acontecido na vida de Jó, é dentro disso que Jó conhece mais a Deus agora do que antes. Isso me faz pensar o seguinte: a gente observa muito a vida de Jó dentro desse livro e observa muito sobre as decisões que ele tomou, a vida que ele teve diante desse período de muita luta e turbulência, de questão de perdas de irmãos e pessoas, e a questão de perdas de bens, da sua saúde, e tudo mais. É uma situação de fato muito delicada, mas o que me chama a atenção aqui, que demonstra que Jó não conhecia Deus por causa da situação que ele estava vivendo. Jó tinha um relacionamento com Deus antes dessa situação. Por vezes nós usamos até que, inclusive, aquele ditado: tenham uma paciência de Jó. Eu fico pensando, se Jó, para gerar essa paciência, para chegar a ter esse tipo de espírito que ele tinha, ele não foi da noite para o dia. Isso não surge do nada. Jó construiu esse relacionamento com Deus. Jó construiu esse caráter. E isso é uma coisa que se aponta aqui, é o caráter de Jó diante do que ele está vivendo. As convicções de Jó não se perdem no tempo diante daquilo que ele vive agora em relação à sua saúde, em relação às suas perdas. Dentro disso, nós ainda não temos apenas Jó, mas ele também menciona o profeta Elias. E eu não sei se você conhece. O Elias foi um profeta fora do comum. Elias foi um profeta singular, um dos maiores vultos do Antigo Testamento, um cara que conheceu o poder de Deus de forma extrema. E se você já leu todas as histórias do Antigo Testamento, você vai ver que Elias, ele se destaca entre muitos, não somente por quem ele era, mas pelas experiências que ele teve, e que muitos dos profetas não tiveram e nem chegaram perto dessas experiências, né? Elias foi um profeta conhecido por ter realizado grandes feitos em nome do Senhor. Por meio de suas profecias, desceu fogo do céu, fez parar de chover, fez voltar a chover, tornou a viver o filho de uma viúva, entre outros. Ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo, e ainda teria aparecido junto a Moisés lá no monte, quando Jesus orou no Monte da Transfiguração. Tudo isso nós encontramos no livro de Reis, onde Elias demonstra de fato que ele está além dos outros profetas, mas além da forma peculiar em que ele foi arrebatado, Elias manteve-se fiel a Deus, sendo uma referência contra a idolatria ao Deus Baal da época, em defesa ao culto ao Deus de Israel. O que eu conoto aqui na questão de Elias é que também há uma convicção na vida de Elias. E se você olhar o livro de Elias, do Reis, você vai ver que Elias teve momentos muito difíceis, momentos de perseguição, momentos que tentaram matar ele, momentos em que ele precisou fugir, mas em todos esses momentos, até mesmo momentos de profunda tristeza,
Em todos esses momentos, Elias não abandonou o Senhor. E isso é convicção. Isso são princípios e valores de vida que Elias teve. Para mim não é à toa que Tiago menciona Jó e Elias nesse trecho. Eu espero que com isso, com esse abranger de informações a respeito dos dois, eu espero que agora faça sentido para você o motivo que Tiago menciona esses dois profetas e não outras pessoas. Pois bem, qual é o perfil de heróis e pessoas que nós temos nos dias de hoje? Hoje em dia, na verdade, nós temos pessoas que ostentam e parece que eles chamam a atenção não pelo que são, mas pelo que eles têm e a forma que eles gastam o que têm, né? Nós temos líderes que chamam a atenção de muitos de nós, que vocês talvez que estejam assistindo, líderes de movimentos que vão em busca de vontades, de desejos próprios. Nós temos grupos que se pronunciam como youtubers, que por muitas vezes são vazios de valores cristãos. Nós temos cantores que fazem apologia ao alcoolismo, pregando uma possibilidade de que aquilo que estão fazendo seja para algo muito maior e benéfico para alguém. Nós temos ainda pessoas que não têm o que fazer e jogam informações nas redes sociais ou escrevem coisas nas redes sociais e ainda ganham a atenção de muitos de vocês, de muitos de nós, e que não valeria a pena gastar tempo com isso. Por fim, nós temos heróis que não têm o perfil de Jó dentro da sua paciência, dentro dos seus princípios e valores. Nós temos pessoas que não têm o perfil de Elias. Elias, um cara que viveu algo além com Deus, um cara que se submeteu à vontade de Deus acima de tudo, até da sua própria vida. Nós temos muitos heróis hoje que tentam sempre ser mostrados, estarem diante dos holofotes, mas esse não me parece o perfil dos heróis que a Bíblia nos menciona. Na verdade, o perfil dos heróis que a Bíblia nos menciona são pessoas que falham e que as suas falhas estão registradas na Bíblia por um motivo, para mostrar o quanto humanos eles eram diante de Deus, o quanto eles não foram pessoas que abandonaram a Deus diante das suas falhas, mas até mesmo diante das falhas eles recorreram a Deus. E a gente vai ver a importância disso, de recorrer a Deus já já. Pois perceba uma coisa, devemos observar que podemos acompanhar essas pessoas, podemos seguir essas pessoas, das quais não são cristãs, mas temos que aprender a criticar e discernir quem ouvimos, e saber conteúdos que não edificam a nossa vida, e saber tirar isso da nossa história, não perder tempo com quem não deve ter o nosso tempo. E para isso nós precisamos de posicionamento de vida. Olha bem o que diz o texto bíblico que nós lemos. Primeiro, no versículo 10, ele está apontando aqui que nós temos o exemplo de profetas do Senhor, que falaram em nome do Senhor, exemplos de paciência diante do sofrimento, por exemplo. E no versículo 11 ele destaca a vida de Jó. Jó, eu já mencionei para vocês. Versículo 12, ele diz: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim, e o não de vocês não, para que não caiam em condenação. Eu preciso destacar aqui uma questão importante nesse versículo 12. Olha só, nós precisamos ter posição de pensamento, nós precisamos definir, nós não precisamos ser pessoas extremamente sábias, que sabem tudo e têm resposta para tudo. Isso não é para isso que Deus nos convocou a sermos cristãos, mas nós somos pessoas que precisam ter posicionamento, que delimitam uma área e um perímetro da onde a gente sabe o que fazer e o que não fazer, a gente saber dar tomadas de decisões em momentos, a gente saber o que fazer em situações delicadas, a gente saber perseverar. Isso sim, nós somos chamados para fazer isso, né? E ter posicionamento, muitas vezes a gente precisa então aprender a seguir pessoas, a observar pessoas, a imitar pessoas das quais tem experiências que nós gostaríamos de ter. Eu cito aqui, por exemplo, Paulo, quando diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Paulo se coloca no direito de ser alguém a ser imitado, porque ele também imita alguém maior, né? E ele não pede para que imitem ele porque ele sabe reproduzir a fisionomia de alguém, os três jeitos de falar de alguém, mas sim porque ele imita o Senhor e Salvador da vida dele. Por isso, ele diz: sejam meus imitadores. Eu também tenho pessoas das quais eu me espelho na hora da comunicação, eu tenho pessoas das quais eu me espelho na hora da minha vivência em família, eu também tenho pessoas das quais eu admiro, que me inspiram a continuar na minha vida cristã, que me inspiram a ser pastor, que me inspiram a ser pai, que me inspiram a ser marido, que me inspiram a ser cristão. Eu tenho pessoas das quais são exemplos para mim. Mas há uma particularidade entre muitas pessoas das quais eu observo, que o Salvador da vida delas é Cristo. O princípio na vida delas é a Bíblia, as palavras do Senhor. E por isso, isso me faz com que eu diga, elas são pessoas que devem ser seguidas, devem ser acompanhadas, devem ser observadas e imitadas. No fundo, na verdade, eu não estou imitando elas por causa do potencial delas ou pela eloquência delas. Eu estou imitando elas por causa de um princípio que existe no coração delas, que é o que eu amo, que é a graça de Cristo. Isso são critérios que eu utilizo para saber quem eu sigo e quem eu não sigo. Agora, quando o texto fala no verso 12, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não de vocês, não. Para mim é muito simples do que ele está tratando aqui. Veja bem, posicionamento. Quando nós temos caráter, a gente não precisa fazer promessas para que as pessoas acreditem em nós. Deixa eu tentar explicar isso melhor para vocês. Quem tem esse posicionamento não precisa de juramentos para atrair algum tipo de confiança de outros. As pessoas acreditam quando você fala pelo seu caráter, que antes de você falar já foi mostrado. Posicionamento do teu sim, sim e o teu não, não, envolve você saber o que você quer e saber identificar a sua vontade. Você tem posição dentro do que você faz e dentro do que você vive. Aonde você traz inspiração para essa posição pode muitas vezes trazer resultados para a tua vida, positivos e negativos, maravilhosos ou terríveis. Se eu me inspiro em pessoas que para mim têm princípios e valores cristãos, por mais que essas pessoas talvez em algumas coisas eu não concorde com elas, mas ainda assim há princípios e valores na vida delas e eu posso me inspirar na vida delas, eu assim posso fazer. E o meu sim e o meu não envolve o que a outra pessoa faria, mas envolve sim o que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, seja com essa pessoa ou com outras pessoas. Mas eu não tenho aprendido com ela simplesmente porque é ela. Eu tenho aprendido com ela a posicionar o meu sim e o meu não por causa dos princípios que existem na vida dela. Logo, esses princípios também devem ser os meus. Quando nós, por vezes, precisamos falar para as pessoas, pedir algo que gere confiança ou falar algo que gere, em algumas questões, dúvidas, as pessoas sabem ou não se nós estamos falando a verdade, as pessoas sabem ou não da nossa sinceridade, sem que a gente precise falar para elas, eu juro que é verdade, ou eu juro pela minha mãe, eu juro por isso ou por aquilo. Não, a gente não precisa de juramentos e tentativas de demonstrações apelativas para que a gente possa ter a confiança dessas pessoas. Elas nos conhecem e elas nos sabem por onde nós temos andado e também com as pessoas das quais nós temos andado. Existe um ditado popular que é muito interessante que diz, me diz com quem tu andas e eu digo quem tu és. Você quer saber um pouco do meu ministério, quer saber um pouco da minha forma de pastorear, você tem que observar as pessoas que eu observo e você vai entender porque eu faço do jeito que faço, porque eu falo do jeito que falo, porque eu tento estudar da maneira que eu estudo, porque eu aplico a Bíblia da maneira que eu aplico. Porém, o critério maior ainda continua em estarmos focados em Jesus. Agora, no versículo 13, ele me aponta umas coisas interessantes. Veja bem, verso 13 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Se há alguém que
que se sente feliz, que ele cante louvores. Me parece aqui que Tiago está apontando que se alguém sofre, ele pode orar, ele pode buscar a esse Senhor, e se ele está feliz, ele pode cantar louvores. Eu fico pensando sobre a intenção de Tiago ao colocar essas palavras. Pensa comigo, quando eu quero ajudar outras pessoas, antes de pensar em ajudar outras pessoas, eu preciso saber que eu estou bem, eu preciso tratar a minha história e a minha vida. Se você está doente, ore, se está feliz, cante louvores. É interessante que no verso 13 até o verso 16 há uma revolução dos anônimos. Aqueles que antes se inspiram em alguém, observam os profetas, agora é a hora de agir. Veja bem, o verso 13 diz: entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que está feliz, que ele cante louvores. Você trata a sua vida, você cuida da sua vida, para que então o verso 14 em diante possa ser de fato algo bem aplicável. Porque veja bem, no verso 14 diz: entre vocês, há alguém que está doente. Se alguém que está doente entre vocês, então a recomendação é: ele mande chamar os presbíteros da igreja. E aqui nós não estamos falando apenas aos grandes líderes, nós estamos falando aquelas pessoas que têm alguma posição, aquelas pessoas que têm tratado da sua história, da sua vida, que essas pessoas se aproximem e cuidem de quem está doente, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Perceba que há uma prática de quem está em alguma posição vir até outro que está em outra posição para ajudar essa pessoa. Agora, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. A impressão que eu tenho é que se alguém está doente, seja por doença física ou até mesmo se alguém está em pecados, as pessoas que virão ajudar, elas vão curar as feridas e ainda vão pronunciar sobre perdão de pecados sobre essa pessoa. Mas a questão não é simplesmente de alguém entregar o perdão do pecado, mas sim o verso 16, que por muitas vezes nós não conseguimos entender ou tentamos fugir deles, desse versículo, ou tentamos utilizar ele quando nos é propício, né? E o verso 16 diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso me faz pensar que nós precisamos entender algumas coisas. O primeiro ponto é que nós precisamos tratar a nossa vida. O versículo 13 diz: se há alguém que está sofrendo, ore, vai orar. Nós precisamos aprender a tratar a nossa história e a nossa vida. Nós precisamos aprender a cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos nos posicionar, ser o nosso sim, ser o nosso não, sabermos por que damos o sim e sabermos por que damos o não, porque dependendo do nosso sim, dependendo do nosso não, há condenação sobre isso, como diz o verso 12. E no verso 13, a gente precisa entender que nós precisamos aprender a cuidar de nós. Mas cuidar de nós envolve muitas questões, e a gente já vai ver uma delas, mas uma das questões nós aprendemos a cuidar de nós mesmos para que então nós possamos cuidar de outros. É uma utopia acreditar que eu não preciso prestar atenção em mim e eu preciso prestar mais atenção naquele necessitado, sendo que por muitas vezes nós somos o necessitado. Nós precisamos aprender a observar isso, porque Deus nos chama a nos amarmos a nós mesmos e depois então amarmos os outros, porque o versículo diz: amem os outros como você ama a si próprio. Eu só posso amar o outro como eu me amo, se antes eu saber como eu me amo. E o versículo 14, então, ele traz aqui a questão de que tratou a sua vida, agora é a hora de ir até o outro para tratar a vida do outro. Sabia que um dia você será o cara a ser lembrado como herói por muitas pessoas? Muitas pessoas um dia vão lembrar as palavras que você disse. Muitas pessoas têm registrado no seu coração atitudes boas que você teve.
Muitas pessoas vão lembrar aquela palavra bíblica que você um dia compartilhou com essas pessoas. É hora de pensar que você tem que saber o quanto você tem que estar bem com Deus para que você consiga lançar o evangelho para outras pessoas. Trata a sua vida, porque quanto melhor você estiver, mais você poderá servir a outras pessoas. E no versículo 15, aí ele trata sobre oração em relação aos doentes, e o Senhor o levantará, e ele entra na questão do pecado. E quando ele fala no pecado do versículo 15, que se houver cometido pecados, ele será perdoado. Mas veja bem, versículo 16 eu preciso identificar uma coisa interessante entre nós aqui. O verso 16 diz, portanto, preste atenção, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu preciso apontar algumas coisas dentro desse versículo. O primeiro é que confessar pecados cura. Cura. Confessar pecados cura. Mas preste atenção. Confessar pecados não te dá amnésia. Para quem se cura de um câncer, ele vai lembrar para o resto da sua vida que ele tinha câncer. Ele vai lembrar o sofrimento do câncer. Ele vai lembrar os dias difíceis de quimioterapia. Mas ele estará curado. A cura é real, assim como a doença também foi real. O perdão do pecado é real, assim como o ter cometido o pecado também é real. Por que eu digo isso? Porque quando nós observamos esse versículo, muitos de nós, por vezes, quando é questionado se nós temos com quem conversar e se nós temos confessado pecados, muitos de nós dão uma desculpa. E eu preciso dizer, isso é desculpas. Nós damos a desculpa de que nós precisamos... eu tenho falado com Deus sobre o meu pecado. É fato, Deus é fiel, é justo para perdoar os nossos pecados. E Ele perdoa, sim, Ele perdoa os nossos pecados. Mas se nós queremos cura para tratar o pecado, a dica que o Tiago está dizendo aqui é que você confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Existe processo de cura ao falar, ao verbalizar o seu pecado a pessoas. Mas aí eu estou dizendo, se você estiver vazio de heróis, se você não tem com quem conversar, aí você tem um sério problema. Porque nós procuramos por pessoas que têm princípios e valores que nos levem e nos conectem com o Senhor. Se nós não temos quem pode nos ajudar nesse momento, nós estamos sozinhos. E andar sozinho é estar fadado ao fracasso. Confessar pecados é procedimento de cura espiritual. Confessar pecados é procedimento de restauração espiritual. Eu espero que você tenha pessoas das quais você confie, pessoas das quais sabem lidar com os seus erros, para que possam te ajudar a ajudar você também a lidar com os seus erros. Em nossa própria edificação e para depois podermos ajudar outros. Como pode um cego informar para o outro que tem um cisco no olho? Como pode? Primeiro tira a trave do olho para que você então possa ver para que você possa ver como pode ajudar a pessoa que está ao seu redor. No versículo 17 ele diz o seguinte: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu ouviu e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Esse destaque que ele faz na vida de Elias não é à toa, porque Elias ser quem ele era. E a gente já mencionou sobre Elias. Ele já mencionou aqui Jó, ele mencionou Elias, e eu detalhei um pouco sobre essas histórias porque eu queria que você pensasse qual é o perfil das pessoas das quais você tem seguido, qual é o perfil das pessoas das quais você tem andado junto. O versículo 19 ele diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso,
Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. É interessante que quando ele menciona um profeta, ele aplica a vida do profeta e logo em seguida ele te convoca a trabalhar. Como foi com Jó, agora também com Elias, porque com Elias, depois de mencionar o profeta Elias, ele termina o verso 19 e 20 dizendo: se alguém trouxer outra pessoa daquela vida desviada de volta para os caminhos do Senhor, faz algo bom. Eu penso que nós somos chamados a ser luz no meio das trevas, nós somos chamados a perdoar e levar o perdão do Senhor para pessoas que precisam ouvir essa palavra de perdão. É por isso que precisamos de posicionamento em nossas vidas. Porque esse mundo precisa de heróis. Mas esses heróis precisam ter princípios e valores. Nós estamos cheios de pessoas na frente de um holofote. Nós estamos cheios de pessoas que querem muito ser vistas, mas não querem ser tratadas. Pessoas que querem mostrar demais, mas escondem muito. De pessoas que querem mostrar o que têm, mas não querem mostrar o que são. E muitos de nós, por vezes, seguimos essas pessoas, andamos como essas pessoas, fazemos como essas pessoas fazem e não nos perguntamos sobre princípios e valores que essas pessoas têm e que por muitas vezes nós estamos errando como elas erram. Somos chamados a cuidar e tratar de vidas, para restaurar vidas. E para quê? Para que podemos ser então bênção para outros. Nós precisamos tratar a nossa vida para podermos abençoar outras pessoas. Eu queria que nesse momento você pensasse sobre essa palavra, daquilo que Tiago traz aqui para a gente. Porque quando nós não aprendemos a tratar a nossa história, nós começamos a amar as outras pessoas de maneira torta, cuidar das pessoas de maneira torta, porque na verdade nós estamos vazios. Não cuide de pessoas, não tente alimentar pessoas sem ter a sua barriga cheia. Alimente-se espiritualmente para que você possa alimentar outras pessoas. Eu espero que você compreenda o que está sendo tratado aqui e eu espero que a graça de Cristo resplandeça sobre você. Eu queria que você fechasse seus olhos como você está. Se tiver alguém do teu lado, pega na mão dele, pega na mão dela, feche teus olhos e vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos por quem tu és e pelo que tu tens feito. Para nós não é à toa que tu morreu naquela cruz. Para nós não é à toa, Senhor, que a tua graça foi derramada sobre nós porque tu resistiu até o fim. A tua graça foi derramada sobre nós porque tu tinhas convicções, ó Deus. Tu não abandonou as tuas convicções em momento algum da tua história. E nós te louvamos por isso. Cuida, Senhor, das nossas feridas. Restaura, Senhor, as nossas feridas, para que sejamos abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe. Próxima semana estaremos aqui novamente com mais uma palavra. Eu queria que você se sentisse abençoado pelo Senhor nesse dia, para a honra e glória do Senhor.